O cinema já mostrou a força do avô dos games eletrônicos. Aquele que não precisa de internet nem tomada para funcionar e ainda assim consegue envolver a gente de uma forma que faz universos inteiros saltarem da mesa, literalmente. Demônios, deuses, soldados de clãs diferentes lutando pelo Japão feudal. Isso tudo pode parecer roteiro de um filme para você, né? Mas pode se passar na sua sala com seus amigos. Você pode estar acostumado com o jogo de tabuleiro daquele mais tradicional, né? Mas eu te digo que tem de vários jeitos, para vários gostos e com histórias e personagens tão incríveis quanto esses. A gente veio até uma das editoras de jogos de tabuleiro. Dessa estante a gente pode ter desde a época do Corleone, os seus tem zumbi ali, tem né? Zumbi, tem sci-fi, Sete Maravilhas, tem questões de transporte, a gente tem muita coisa medieval, a gente tem coisas abstratas também, a gente tem coisas de Portugal, azulejos, arte moderna com artistas brasileiros. Nessa estante acho que você vê exatamente assim, um jogo que pode durar 1 minuto, como esse, e um jogo que vai durar 10, 12 horas. Boa noite! Estamos mais uma vez aqui na TV Barueri.live, aqui no Live 19. Meu nome é Dimas e eu agradeço a presença aqui no nosso programa de hoje, sempre trazendo uma pessoa com um papo bem bacana. E na noite de hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Sim, é um papo nostalgia, é um papo que volta nos dias de hoje. E se você já gosta de jogos de tabuleiro, fica ligado, compartilhe o vídeo com seus amigos, joga aí o compartilhamento do Facebook, no WhatsApp. E se você não gosta de jogos de tabuleiro ou se interessa um pouquinho por eles, fica ligado também, porque quando acabar o papo de hoje, você vai estar aí apaixonado por jogos de tabuleiro, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa noite e já deixar aquela mensagem que nós sempre falamos, né? Compartilha, vamos aguardar um tempinho para vocês compartilharem, a galera vir chegando e a gente começar o papo dessa noite. E já apresentando o nosso convidado, gostaria de dar uma boa noite para o nosso especialista em board games aí, um amigo que conhece muito desse universo. Boa noite, Leandro Silva, tudo bem? Boa noite, Dimas, tudo bem? Agradeço o convite de estar aqui. Vamos conversar, bater papo sobre jogos. Cara, vai ser uma noite bem gostosa mesmo de a gente bater o papo aqui sobre board games. E já começando aqui, dando os agradecimentos dessa noite, mandar um abraço para o nosso presidente aqui da TV Barueri.live, nosso amigo Jonatas Randall, que ontem fez aniversário, né? Então eu gostaria de mandar os meus parabéns, meu sincero parabéns para o Anderson Randall. Que Deus abençoe muito você, todas essas iniciativas aqui na cidade de Barueri, que você continue com muita saúde, com muita força para continuar com iniciativas como essa e como tantas outras dos seus projetos aqui na cidade. Um grande abraço, Jonathan Randall, aqui do Live 19. Um abraço para o Anderson também, meu parceirão. E o Paulo Júnior, meu amigo e parceiro, pré-candidato a vereador em Barueri, que não está aqui hoje com a gente, mas eu tenho certeza que ele está aí online acompanhando o Live 19 nessa noite. Um grande abraço, meu irmão, Deus abençoe, conta com a gente e vamos junto aí nesse trabalho aqui em Barueri, tá bom? Bom, vamos começar o nosso papo então. Você já compartilhou aí nossa live de hoje. Já mandar um abraço aqui pro João Carlos Oliveira Júnior, mandou uma boa noite. O Edson Ferreira mandou glória a Deus. O César Romualdo, grande Leandro, me mostrou esse universo e fiquei apaixonado. A galera já tá mandando mensagem aqui pro Leandro. A Denise Silva Bach mandou uma boa noite aqui. Então, vocês que estão participando via chat, manda sua mensagem,
participa do nosso programa, deixa aqui essa pergunta que daqui a pouco o Leandro vai responder, tá bom? E a gente vai bater o papo aqui. Leandro, vamos começar a noite de hoje sobre jogos de tabuleiro ou sobre board games, né? Que a gente vai falar um pouco dessa diferença. Me fala um pouco aí da sua vida, quem é você, de onde você veio, o que você faz, pra gente conhecer um pouco melhor. Bom, primeiramente boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com você, Dimas. E, bom, eu sou professor aqui da rede de Barueri, sou professor de educação física, também tenho minha formação em história e sou assim, um entusiasta dos jogos de tabuleiro. Eu jogo tabuleiro pelo menos desde que eu tinha uns 10 anos de idade. Começava lá com aqueles jogos clássicos que a gente já conhece, né, que a gente vai comentar um pouquinho, e trago esse hobby até hoje para minha vida e também para minha profissão. Ah, legal. Então o Leandro também é professor. Aliás, os alunos aqui da rede estiverem acompanhando, manda um oi aqui pro Leandro, que é professor de educação física, que sempre está trazendo esse mundo dos board games, tanto no âmbito pessoal, né, familiar, quanto no âmbito da educação. Inclusive, nós vamos falar aqui hoje sobre como que os jogos de tabuleiro podem contribuir para a educação. Então, se você é da área da educação, também acompanha com a gente. Porque, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Jogos de tabuleiro não tem idade. É para jovem, é para adulto, é para idoso, é para homem, é para mulher, é para todo mundo, porque é um universo fascinante. Leandro, então você comentou comigo que seu primeiro contato foi com 10 anos. Aproximadamente, talvez até um pouquinho antes, viu, Dimas? Eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito de atividades que envolvem competição, esportes, né? E nos momentos que eu não podia jogar meu futebol, né, com meus amigos, a gente sentava e a gente jogava o jogo tabuleiro. Eu geralmente era aquele chato, né, que eu era o dono do jogo e eu que forçava a situação para eles. e depois eu sempre convenci o pessoal a jogar comigo e começou ali a paixão pelos jogos. Eu gostava muito de jogos que envolviam o que a gente chama de trivia, que são jogos de pergunta e resposta. Só que depois como eu falei, eu era tão viciado que eu ficava lendo as perguntas antes e tal, e aí não tinha graça. E aí já ninguém queria mais jogar aquele jogo comigo. E aí depois eu fui buscando outras alternativas. E depois, quando já tinha meus 12, 13 anos, participei de um grupo de RPG. Para quem não sabe, o RPG é um jogo de interpretação de papéis. Ele é onde pessoas se encontram em volta de uma mesa, mas não necessariamente estão jogando um jogo fisicamente. Elas interpretam personagens através da narração de um mestre. E a partir dali, então, o universo dessa parte dos jogos se expandiu. E aí tive contato depois com outros jogos e hoje com jogos de tabuleiro modernos também. Poxa, legal. Ô Titi, coloca a foto 1 aí pra gente. O Leandro falou que ele começou com aqueles jogos mais comuns, né? Mas eu gostaria de voltar até um pouco antes, mostrar aí o Ludo e a Dama, né? Porque o Leandro comentou aqui comigo antes de começar a entrevista que o primeiro jogo da história, eu vou pedir para ele falar o nome do jogo que eu não me lembro agora. E aí depois esses jogos são os mais tradicionais, né? Lá de trás, que nossos avós, bisavós jogaram aí, o Ludo, que era aquele joguinho mesmo de tabuleiro, a Dama, né? Quem nunca jogou Dama na vida, não é verdade? Então tá aí pra gente relembrar a época de Ludo e de Dama, como era divertido naquela época. E aí os jogos cresceram, né? Como foi comum em tudo, né? Os jogos cresceram. E aí eu vou pedir até pro Titi já colocar a foto 2, porque aí vieram os jogos que o Leandro falou que todo mundo começa jogando, né, Leandro? Exato. O Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, Detetive, Batalha Naval, todo mundo começa jogando nesses jogos, que é o que a galera conhece mesmo, e acho que é por aí que todo mundo tem esse primeiro contato, acho que é por aí que começa a se apaixonar pelo universo mesmo, né? Exato. Principalmente até pela acessibilidade desses jogos. Hoje você entra numa loja de brinquedos, são esses jogos que você tem um contato, você compra, e eles estão muito mais acessíveis, né? Voltando ali nas imagens, né, que você comentou, ali eu vi jogos de pelo menos duas épocas diferentes, né? Tem os jogos que são considerados jogos antigos, que aí entra a Dama, entra o próprio xadrez, entra o Mahjong e jogos milenares, né? A gente tá falando a mão, o próprio baralho, que não é milenar, mas é um jogo que já tem uma centena de anos. O jogo que eu tinha comentado contigo aqui antes de começar a live é o Senet. Senet. Isso, é um jogo de origem egípcia. Ele até então é o jogo mais antigo do mundo, o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, que é relatado. Ele é um jogo que
as pessoas ainda não sabem exatamente a regra oficial. Por mais que hoje já exista o jogo, ele é fabricado até produzido aqui no Brasil, mas com o que eles acreditam que seja a regra. E a curiosidade é que a temática dele envolvia uma questão da passagem da morte até a eternidade. Não, quer dizer então que existia um jogo da época dos egípcios que foram lá nos fósseis e descobriram e fizeram o jogo para jogar agora. Então ele existe, eu posso comprar o Senet e jogar nos dias de hoje com as regras que eles acham que poderiam ser as regras. Isso, as regras mais aproximadas possíveis. Sim, esse jogo existe, ele é vendido até no Brasil, produzido aqui. E é um jogo que ele data de 3.500 a.C. Uma curiosidade sobre ele é que ele foi encontrado, né, para você ver a importância dele, foram encontradas 4 unidades deles dentro da tumba de Tutankhamon, por exemplo. Nossa, cara, que fantástico, que fantástico. Então, ó, já fica a dica aí, Senet, né? Senet é o primeiro jogo datado do mundo, da história da humanidade, e você pode procurar na internet e comprar e ter para vocês ter essa experiência que Tutankhamon teve lá, nós podemos ter agora. E Leandro, agora eu queria abrir o universo. Hoje você foi convidado para vir aqui essa noite para abrir o seu universo, porque nós falamos aqui do Senet, falamos aqui da dama, do xadrez, do Ludo, né? Que são os primeiros jogos aí. O Ludo que virou até sinônimo de jogo de tabuleiro aí, né? Todo mundo fala de Ludo, Ludopedia. E a gente falou dos jogos que todo mundo encontra em lojas que você comentou, banco imobiliário e tudo mais. Mas aí existe um outro universo que está crescendo muito, que a gente vê os números do mercado hoje, que seriam os board games, que seriam os jogos de tabuleiro modernos, né? Que não são os jogos que a gente encontra tanto nas lojas comuns aí de varejo, mas que tem crescido em adeptos, né? Tem crescido em muita gente que vem conhecendo esse universo. Como é que você conheceu esse universo? Como é que você adentrou esse universo? Como é que foi chegar e descobrir que além daqueles jogos que a gente encontrava numa loja aí de shopping, existia um outro universo de jogos de tabuleiro, que no Brasil ainda é uma novidade para todo mundo? Bom, como eu disse, né, eu jogava esses jogos, como você já citou, o War, Banco Imobiliário, né, e algumas outras ótimos jogos, eu me divertia bastante com eles. E eu acreditava que o universo dos jogos de tabuleiro se limitava a isso. E depois, principalmente com o advento da internet, eu descobri um universo, né? Eu fiz uma simples busca através de Mercado Livre, aí fui linkando com outros sites. Na época tinha um site muito importante chamado Ilha do Tabuleiro. Quando eu falo na época, eu estou falando de pelo menos 8, 10 anos atrás. E quando eu entrei nesse site, a minha cabeça explodiu, porque eu achava que existiam aqueles 10, 15 jogos que eram os que eu conhecia, e depois eu vi que existiam milhares de jogos já pelo mundo, de diferentes temas, diferentes estilos, e assim, foi uma experiência assim, que eu fiquei super empolgado. E depois, com alguns amigos meus, também do RPG, inclusive um deles está no chat, que é o João, eles foram me apresentando jogos também que eles também iam conhecendo e a gente ia testando. E foi aí que a gente descobriu que era um universo à parte. Você comentou do chat aqui, ó, está acompanhando aqui conosco o chat. O Anderson Plácido mandou lá, Leandro é o cara. A Amy mandou buenas noites aí. A Larissa mandou uma boa noite. A Gisele colocou assim, esses jogos são incríveis. Obrigado, Lê, por compartilhar e nos ensinar esses jogos. O Humberto Fucula mandou, oi de Curitiba, um abraço para Curitiba aí, parabéns pelo tema abordado. O João Carlos, o Júnior mandou aqui, Leandro campeão paulista de Pandemic, quase foi para a Holanda representar o Brasil, olha só, Leandro representando o Brasil aí nos jogos de tabuleiro. Então quer dizer que esse jogo de tabuleiro ele já era muito conhecido nos países europeus ali, Alemanha, Holanda, né, os países... Inglaterra, até nos Estados Unidos já existiam alguns jogos que no Brasil a gente não sabia que existia, é isso? Exatamente, Dimas. Para falar a verdade, ainda hoje, esse hobby de jogos tabuleiros modernos a gente considera um hobby de nicho. Muitas pessoas jogam, usam, mas ainda muitas pessoas não conhecem. E isso 8, 10 anos atrás era muito mais agravante. Então assim, você ficava limitado a comprar jogos importados, buscar informação em pouquíssimos sites.
você montar um grupo de jogadores era uma coisa muito mais difícil e mudou bastante, né? Hoje, acho que depois a gente vai comentar até um pouco do cenário atual dos jogos de tabuleiro, mas na época era um pouco mais difícil, mas era algo, como eu disse, algo incrível, né? Super empolgante. Nossa, então, olha só como abriu esse universo. Nós estamos acostumados ali a presentear nossos amigos, presentear nossos familiares com o Banco Imobiliário, Detetive, que são jogos bem legais também. Mas aí o Leandro disse que tem aí uma infinidade de jogos que já era meio que acostumado em outros países e que agora também está disponível aqui no Brasil pra gente. E, Leandro, eu queria que você comentasse sobre essa diferença dos jogos Banco Imobiliário, jogos que são mais comuns, com os jogos de tabuleiro modernos, porque me parece que os jogos de tabuleiro modernos eles envolvem menos sorte e mais estratégia. Eu sei que não são todos, mas parece que existe essa relação, né? Porque Banco Imobiliário, meu filho, se você não for bom nos dados, você não ganha. Mas tem muito jogo de tabuleiro aí moderno, que o Leandro pode comentar com a gente, que envolve menos sorte e mais estratégia, não é isso? Sem dúvida, Dimas, você matou a charada, né? Eu acho que a diferença básica dos jogos que a gente considera jogos de tabuleiro moderno com os jogos mais clássicos é a mudança, é a atualização deles para que ele se tornasse mais divertido. Para você ter uma ideia, o próprio Banco Imobiliário, né, também conhecido como Monopoly, ele é um jogo da década de 20. Então, ele na época ele era um jogo que era super divertido, mas ele talvez não tenha envelhecido tão bem para hoje. E a diferença básica entre os jogos, assim, porque, como você disse, Dimas, eu acho que todo mundo, talvez quem esteja assistindo, já jogou o jogo Banco Imobiliário, já jogou o War, já jogou o jogo da vida, e talvez uma ou outra vez não tenha tido uma experiência muito boa. Ou principalmente pela duração da partida, ou por ter uma situação onde teve um jogador eliminado no meio da partida, então teve que ficar esperando horas até que a partida terminasse e ele sem poder jogar, ou principalmente pelo fator sorte. Antigamente eles não tinham essa preocupação em fazer algum mecanismo que a sorte não fosse o elemento principal do jogo. Citando o próprio Banco Imobiliário, né? Você simplesmente faz... Só vou abrir um disclaimer, com um parênteses. Eu não quero fazer essa comparação simplesmente depreciando os jogos antigos. Claro. Eu entendo a qualidade deles, eles eram divertidos, mas eu queria só apenas pontuar algumas coisinhas que realmente incomodavam. Então, voltando ao exemplo do Banco Imobiliário, ele simplesmente jogava o jogador, né? O jogador não se sentia realmente fazendo uma estratégia ou fazendo algo que ele tivesse controle do que estava acontecendo. Ele simplesmente rolava o dado, contava, caía na casa lá, a decisão que ele tinha era talvez comprar aquela propriedade ou ter que pagar para o seu adversário. O próprio War, que é um jogo de guerra, um jogo bem conhecido, você tem uma estratégia mínima e tal, mas você tem muita sorte, porque as batalhas são decididas através do dado. O seu objetivo inicial pode ser um objetivo frustrante, porque você sabe que você não vai conseguir fazer aquilo. E um exemplo maior, Dimas, se me permite, é o jogo da vida. Eu acho que esse, para mim, é o que a sorte é mais presente, é a que menos você consegue controlar. Porque já no começo da partida, dependendo da rolagem de dado que você tem, já define se você vai ser um médico ou vai ser um professor. E depois, toda vez que você ganha um salário, se você for um médico, você vai ganhar 50 mil. Se for um professor, vai ganhar 20. Por mais que seja realista, é um jogo que você já parte desequilibrado. Sim, sim. Fora aquela quantidade de filho que depois você tem que alimentar e carregar no carro. Ou seja, pode ser uma experiência frustrante e isso não fica no controle do jogador. No controle fica a aleatoriedade dos dados. Olha que legal. Então, de repente, esses jogos de entrada que a gente pode falar aí, Banco Imobiliário, que são jogos mais clássicos aí, pode ser um jogo de entrada para você que já jogou, já conhece, mas tem um universo muito grande que nós vamos apresentando aqui essa noite para vocês, que são os board games, os jogos de tabuleiro modernos. E, Leandro, eu gostaria de entrar num assunto agora polêmico. Porque assim, né, somos da era do século XXI, estamos aqui no ano de 2020 e em plena era eletrônica, né? Todo mundo fala de games, vai chegar aí mais uma geração de videogames que está chegando no final do ano e nós estamos falando aqui de
board games, de jogos de tabuleiro, e qual que é a graça? Por que eu não posso, por que eu escolheria não jogar os games ali na minha televisão, com controle, e vir numa mesa com um monte de cartas e peças? Qual que é a diferença? Por que vem crescendo tanto esse hobby nesses últimos 10 anos, que cresce junto com a indústria de games, inclusive, e por que não foi substituído? É uma ótima pergunta, né, Dimas? Eu acredito que, assim, os board games modernos hoje, eles ainda estão engateando perto dos jogos digitais, mas ele tem muita adesão, principalmente por uma questão nostálgica. Hoje em dia, as pessoas que conhecem esses jogos, naturalmente, elas se divertiram em algum momento da vida jogando um jogo de tabuleiro, e aí vai conhecendo e se apaixona também. Mas eu acho que o diferencial do jogo de tabuleiro, e comparado ao jogo digital, é a relação social que você tem em volta de uma mesa, de você poder olhar no olho do jogador, você manipular as peças, você ter que ler a regra, é uma sensação tátil, é uma experiência totalmente diferente dos jogos digitais. Novamente, eu não quero comparar a ponto de falar que um é melhor que o outro. São universos diferentes e tem espaço para todos. Porém, acredito que os jogos de tabuleiro oferecem essa experiência que o jogo digital não oferece. Mesmo que você jogue online com seus amigos, conversando, com fone de ouvido, o que seja, a experiência de estar em volta de uma mesa, daquela conversa, daquela leitura de olhar, como se fosse um poker, de você blefar e tudo, essa experiência do jogo de tabuleiro é incrível. E principalmente hoje, nessa época que a gente está precisando tanto de um contato humano, né? Quando isso for possível, os jogos de tabuleiro vai ser uma alternativa incrível. Eu acho interessante isso, né? Talvez a gente tenha voltado para essa nostalgia do jogo de tabuleiros justamente pela presença humana que a gente precisa ter em volta de uma mesa, conversando, passando uma noite gostosa, batendo papo, jogando, brincando, e ali online a gente só está distante, né? A gente não está próximo. Então, esse resgate também é muito importante. Inclusive, eu acho que nessa época de quarentena do Covid, Leandro, as famílias que não estavam acostumadas a ficar em casa, todo mundo junto, eu li algumas reportagens na internet hoje falando que até aumentou as pessoas que não estavam acostumadas a jogar jogos de tabuleiro, nem modernos ou clássicos, tanto faz, né? Pode ser um dos dois. Elas voltaram a jogar, os jogos estavam guardados, pegando pó lá no guarda-roupa, porque era a época de as pessoas estarem em casa, não poderiam sair, e foi a época de elas poderem se reunir, né? E eu tenho que contar uma história rápida aqui, porque Leandro falou de blefe, né? Uma vez, e esse blefe é sensacional, porque você não consegue blefar online tão bem quanto... Tem um jogo que tem que descobrir quem é o vampiro, né? Você tem que dar uma estacada no vampiro, e o Leandro era o vampiro, e ele era tão bom de blefar que ele fazia todo mundo ser estacado como vampiro, sendo ele vampiro. Olha que legal, como é bom de lábia. Esse dia eu fiquei nervoso, porque tomei uma estacada e eu, mata o Leandro que ele é o vampiro. E não adiantou nada. Ninguém foi na minha, foi na dele, e ele acabou ganhando o jogo. Quem está aqui com a gente também, a Sara Campos está com a gente, o Walter Filho, a Alma Puqueiro, parabéns. Eduardo Prieto, boa noite. Jogos que o Leandro me mostrou, amo todos. O Heitor Silva, jogos indicados pelo Leandro são sempre muito interessantes. O Anderson colocou aqui, o Banco Imobiliário hoje em dia é punição para quem perder em Carcassonne e Catan. Ou seja, está dizendo aqui, quem perde em Carcassonne e Catan, que são os jogos mais modernos, por punição vai ter que jogar 5 horas de War e ainda perder o jogo, é verdade. Jogo da vida é o reflexo da própria vida, colocou aqui, dá bem assim, né? O professor ganha pouco, o médico ganha muito, a gente já começa se lascando desde o início. Acho que lançar o jogo da vida para você poder ir trabalhar, porque está de quarentena, é o jogo da Covid, né? É verdade. Rodrigo da Costa aqui também assistindo, Eduardo Prieto, Tereza, parabéns, Leandro, todo mundo mandando aqui um abraço, gostaria de agradecer a presença de todos. Compartilha o nosso link aí com os seus familiares, que hoje o papo é bem bacana sobre board games. Eu vou pedir aqui pro Titi colocar a foto número 3. Titi, coloca a foto 3 pra gente. Essa foto 3 é muito interessante, porque a gente falou aqui do crescimento dos jogos de tabuleiro nos últimos 10 anos. Tem aí um panorama dos últimos 8 anos, né, que o Leandro compartilhou com a gente. E da mesma forma que vem crescendo o mercado de jogos de games, os jogos de tabuleiro vêm crescendo muito.
Esse aqui é um gráfico dos jogos lançados no Brasil desde 2012. Então, no Brasil, em 2012, além dos jogos que já eram bem conhecidos, como a gente já falou aqui, Banco Imobiliário, War e tal, foi lançado um jogo. Aí, em 2013, com o interesse do pessoal crescendo, o mercado ficando mais quente, o pessoal consumindo mais jogos, foram lançados, então, 7 jogos no Brasil. 2014, 64 jogos. E olha como o crescimento é exponencial, é muito grande. Então, 2015, 93, 2016, 136 jogos lançados no Brasil. Ou seja, olha como o mercado cresce, a diversidade de jogos no nosso país. 2017, 250, isso? 260. Em 2018, 421. Em 2019, ano passado, 618. E esse ano, mesmo com tudo que está acontecendo no nosso mercado, são 580, é isso? 580 jogos lançados. Esse aqui o Leandro até comentou comigo que entre jogos de tabuleiro e RPGs. Mas ainda assim é um número surpreendente, porque as pessoas estão no meio da pandemia, né? Claro que dá para comprar online e tudo isso, mas o mercado acabou, né, dando uma brecada do mesmo jeito. Eu fico imaginando como é que um país assim como o nosso, que você vai numa loja aí, eu gostaria de perguntar para vocês que não são do board game ainda, quantos jogos você conhece? Colocaria aqui, sei lá, War, Jogo da Vida, Detetive, Banco Imobiliário, enfim, não chegariam a 10 jogos. Em 2019, só em 2019, foram lançados mais de 600 jogos. Cara, onde estão esses jogos? Como é que a gente encontra esses jogos que ninguém conhece? Mais de 600 jogos aqui no Brasil, né, Dimas? Porque se pegar esse número em escala global, foram mais de 5 mil jogos. Isso contando jogos e expansões também, que para quem está assistindo, expansões são anexos dos jogos, né? Você tem um jogo de tabuleiro e depois vão lançando expansões, que é para você ter uma nova experiência, pode ser um novo conjunto de cartas, novos personagens, etc. Bom, é curioso, né, esse gráfico, porque a gente sabe a economia do nosso país, que ela não sobe na mesma escala que a quantidade de jogos lançados aqui no Brasil. Mas ainda assim existe um mercado consumidor. Pena que ainda é um mercado de nicho, né? Eu ainda sonho ver, ainda pretendo que aconteça de eu poder entrar numa loja de brinquedo, num shopping, por exemplo, e ter acesso a esses jogos tabuleiros modernos. Hoje ele ainda é limitado a compras em sites, né, compra online, e poucas lojas que vendem ele. Mas eu acho que ainda é uma bolha. Todos esses números que a gente viu, a gente está pescando dentro do mesmo aquário, né? Então a gente tem que, na verdade, as empresas têm que pensar um modo para atingir outras pessoas. Talvez assim existam alguns fatores que precisam ser estudados e trabalhados. Um deles, existem muitos mitos em volta dos jogos de tabuleiro, principalmente porque as pessoas não conhecem. Alguns deles justamente é achar que é um objeto de criança, né? Mas nos próprios jogos de tabuleiro está escrito na caixa, alguns deles, que não é um brinquedo, é um jogo, né? E isso... São, sei lá, estratégias complexas às vezes até, né? Se a gente for pensar... Sim. As estratégias ou até a própria temática. Os jogos, eles têm faixa etária, né? Então, tem jogos que é para acima de 18 anos, por exemplo. Sim. Então, tem para tudo que é gosto, né? Um outro preconceito que as pessoas têm, talvez que afastem elas de conhecer um jogo ou não, é o medo de passar vergonha. Como eu disse, antigamente tinha muitos jogos que envolvia perguntas, né, jogos de trivia. E as pessoas acham que ainda, quando chama a pessoa para jogar um jogo de tabuleiro, vai jogar esse tipo de jogo. E a pessoa, não, né, vai que faz uma pergunta, não sei responder e tal, e decide não conhecer e não ter a experiência. E na verdade, os jogos são diversos, as mecânicas são infinitas aí, né? O João Carlos colocou aqui pra gente, em 2014 a Galápagos lançou o Zombicide, se não me engano, e parece que foi uma grande abertura para o lançamento dos jogos no Brasil. Sem dúvida, Dimas. Até tá aqui, né? A gente trouxe aqui, depois a gente vai mostrar, né? O Zombicide. Tá aqui mostrar aqui pra galera de pertinho aqui a caixa do Zombicide. Isso, vou mostrar aqui na caixa do Zombicide para vocês. Olha que legal, isso aqui é o Zombicide.
E olha que eu gostaria de mostrar pertinho aqui para vocês. Vou até levantar aqui, ó, uma miniatura de um personagem aqui do Zombicide, né? Olha como é bem feitinho. Quem está acostumado a jogar aí em jogos, em games, né? Olha só a miniaturinha aqui do policial aqui, do Zombicide. Tem até aqui uma... Isso aqui já foi mordida já, né? Aqui já tá... Olha o detalhe do Zombicide, que é um dos jogos aí, então, que abriu o nicho do board game aqui no Brasil. Um dos, né? Com certeza a importância do Zombicide é incrível. Principalmente porque ele veio numa época onde as pessoas estavam assistindo muito uma série chamada The Walking Dead, que é justamente na temática do Zombicide, né? Para quem não sabe, o Zombicide é um jogo que você tem que sobreviver, né? E sobreviver a um apocalipse zumbi. E aí você controla personagens e aí tem várias missões, seja ela buscar comida, seja ela pegar um carro e fugir e etc. E também porque ele trouxe um tipo de jogo que é diferente do que as pessoas estão acostumadas. Você pegar o próprio exemplo do Ludo, do xadrez ou de outros jogos, eles têm uma característica que a gente chama de jogos de soma zero, que é para um ganhar, o outro necessariamente tem que perder. E no Zombicide isso não acontece, porque ele é um jogo chamado cooperativo. Então é um jogo que ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Isso é legal. Então quer dizer que quem está acostumado assim, vou jogar e, mano, eu sou azarado e tal, vou perder, não. Como o Leandro falou, agora, aqueles jogos que você tinha medo de jogar, porque é difícil, não vou conseguir, né? Enfim, não tem mais isso. Você vai aprender a jogar junto com outras pessoas, se for uma disputa, ou você pode jogar jogo cooperativo, onde todo mundo, no caso do Zombicide, todo mundo está fugindo ali, né, do apocalipse ali e tal. E como no The Walking Dead, né, que você comentou, todo mundo tá fugindo junto, todo mundo tem que sobreviver juntos. Até fazer um merchan aqui, ó, se você gosta de Walking Dead, Zombicide de repente é um jogo um pouco demorado, né, para quem está começando, mas de repente pode ser um jogo aí para você começar a sua coleção. O Anderson colocou aqui também alguns outros jogos, o Ticket to Ride, o Alhambra, o Azul, que você consegue encontrar inclusive no Carrefour. É interessante isso, né? Parece que agora as lojas estão começando, a gente comentava antes aqui, né? O Istanbul, que é um jogo de uma empresa brasileira, né? Também já está mais presente agora em alguns shoppings, ou seja, de pouquinho em pouquinho parece que a coisa está aparecendo, alguns jogos aí nas lojas que todo mundo frequenta. Sim, isso é muito bom, mas ainda está engatinhando. Eu acho que deveria haver uma campanha maior das empresas, principalmente capacitando os próprios funcionários das lojas, né? Porque eu já vi, não vou citar obviamente a loja, mas eu já vi gente pegando um joguinho, um jogo de miniatura, que é um jogo estratégico, um jogo tático do Star Wars, perguntando para a atendente da loja e ela dizendo, não, isso é de enfeite. Então, e aí eu tive que explicar para ele, não, esse é um jogo assim, assim, assado. Então, os jogos de tabuleiro para mim deveria vender em supermercado, como acontece nos Estados Unidos, deveria vender como o Uno vende né, perto do caixa, isso. Joguinhos baratos e tal, justamente para difundir os jogos de tabuleiro. Eu só posso voltar no comentário que o João comentou, o João disse, né, que é do Zombicide. Eu preciso fazer uma menção honrosa também a dois jogos que contribuíram muito para a difusão dos jogos tabuleiros aqui no Brasil, que é o Catan, né? O Catan... Que o Catan você encontra em várias lojas de shopping, né? Sim, justamente porque ele é distribuído por uma empresa que é uma empresa de brinquedos, né? Que, bom, vocês podem comentar aqui, que é a Grow, né? Então a Grow ela tem a licença do Catan, então ele é mais fácil de encontrar em lojas de shopping, essas lojas mais tradicionais. E o Catan, que era de 1995, ele é considerado um marco na divisão entre os jogos modernos e os jogos clássicos. E quando ele veio aqui para o Brasil também, foi um boom, né? E ajudou assim, a trazer muita gente para esse universo. E o outro que eu queria comentar, também fazer uma menção, é o Carcassonne, né? Que também é distribuído, uma época foi pela Grow, outra pela Devir, que é um jogo alemão, que é um jogo estilo europeu, que também ajudou a difundir bastante jogos de tabuleiro aqui.
Nossa, então aí, ó, fiquem ligados então, Zombicide, vão se acostumando com os nomes, né? Zombicide, Carcassonne, Catan, e aí você já podem ir na internet pesquisando, quem não conhece. Vamos dar um abraço aqui também pro Gustavo Abdu, pra Elis Ribeiro. O Tairan falou assim que o melhor jogo que o Leandro apresentou para ele é o Hero Quest. Então tá falando aqui que o Leandro aqui tá sendo um bom difundor. Todo mundo que o Leandro fala de uns jogos, as pessoas vão guardando esses jogos aí. Legal, o Hero Quest, então. O Gustavo colocou aqui, inclusive, quando passar a pandemia, quero ir em mais eventos, fazer eventos de jogos de tabuleiro. Leandro, me fala uma coisa. Os jogos de tabuleiro, quando eles vão crescendo, tudo no Brasil, eles vão sendo vendidos em todos os lugares e tal, e aí começaram a crescer junto com eles os eventos de jogos. Você falou do Carcassonne, tem campeonatos muito grandes, né, de Carcassonne. Como é que está acontecendo? Como é que estão esses eventos agora nessa época de Covid? Como é que cresceu esses eventos no Brasil? Alguém comentou aqui que você quase foi para a Holanda nos representar. Como é que funciona esse universo? Você falou que é um nicho fechado, né? Sei lá, cada jogo que vem aqui existem 1.000, 2.000 cópias no máximo, né? Como é que está funcionando esses eventos aqui no Brasil? Bom, Dimas, se tivesse um gráfico, como teve ali da quantidade de jogos lançados aqui no Brasil, um gráfico mostrando da quantidade de pessoas frequentando eventos de jogos tabuleiro, ele também seria aquele aumento naquela proporção parecida. Eu frequento jogos tabuleiro há muito tempo, inclusive, né, você já foi há muito tempo atrás, pelo menos uns 5, 6 anos atrás, e são eventos que, desde eventos menores, onde juntam talvez até 50, 200 pessoas, como por exemplo, posso citar o Board Game São Paulo, que com picos... Um abraço pro Fernando, né? Fernando também. Fernando que sempre batalhando lá pelo Board Game São Paulo. Sim, tem evento assim, de um dia que tem um pico de 300 pessoas, até eventos gigantescos em escala nacional, como o Diversão Offline, e em escala global, como a Gen Con e a Essen, a Spiel. Infelizmente agora, por conta de toda essa situação, os eventos não estão acontecendo, alguns até no início da pandemia, como a gente não sabia quanto tempo ia durar, eles adiaram, mas agora muitos já cancelaram os eventos desse ano. E os eventos eles são interessantes porque são quando as editoras, as empresas que lançam jogos, elas fazem os seus stands para apresentar os lançamentos. Então, lá que você descobre as novidades, você tem contato com os influenciadores, com os próprios criadores de jogos. E o próprio Diversão Offline, que é o maior evento que tem no Brasil, que acontece em São Paulo, antes ele era do Rio de Janeiro, ele trouxe, na última edição, em 2019, quase 6.000 pessoas em 2 dias, 2 ou 3 dias. Mas ainda assim é um número grande. Eu sei que o Diversão Offline é o maior evento de board game no Brasil. Aliás, a iniciativa deles é muito legal, porque isso aproxima as pessoas, né, do universo. E também que tem muita empresa de board game que já está na Comic Con, por exemplo, né? Na CCXP, aqui em São Paulo, ou seja, esse mundo nerd de games, filmes, quadrinhos, você falou, essa relação dessa galera é muito próxima, porque você consegue conhecer, assim como você conhece o quadrinista que desenhou o quadrinho, você consegue conhecer o cara que desenvolveu o jogo, né? Uhum. Isso é muito legal. Vamos mostrar aqui de pertinho mais 2 jogos aqui rapidamente. Esse aqui é o Santorini, né? Vamos pegar a caixa aqui do Santorini. O Santorini tem o nome de uma ilha grega, né? Que todo mundo conhece aí, que todo mundo tem o sonho de viajar para lá. Então vou colocar aqui a caixinha do Santorini para vocês, ó. Que legal aqui o Santorini. Vamos guardando os nomes aí. E olha que legal a delicadeza sabe, lá em Santorini não tem aquelas edificações lá, branquinhas e azulzinhas, e o jogo é exatamente dessa forma. Você vai construindo ali, enfim, tem as regras todas, você vai construindo lá suas edificações. Então aqui está o Santorini, mais um jogo. E gente, esse aqui é um jogo com uma temática portuguesa, que é o Azul. O Azul que tem a temática portuguesa sobre azulejos, né? Que Portugal é conhecida no mundo inteiro por seus azulejos. Então criaram aqui o Azul, que trata de azulejos portugueses. Então olha como
você já vai colocando aí assuntos que são, no caso, turísticos, históricos e tal, como eles se misturam com a diversão, né? Olha que legal aqui, ó, um azulejinho aqui, peguei outro aqui, né? A gente que tem casas antigas aí, que conhece casas antigas, ainda devem ter azulejos como esse em casa, porque nós aqui no Brasil, sendo descendentes portugueses, tem muita casa com esses azulejos. Olha que legal. Olha, Leandro, como é que se mistura essa questão de cultura com jogos? Porque você está falando aqui de Santorini, que é uma ilha grega turística muito conhecida, estamos falando aqui dos azulejos portugueses, estamos falando aqui do The Walking Dead, de guerras. Como que é legal, né, essa mistura da cultura, da história com os jogos? É uma coisa incrível, né? Porque assim, tem jogo para tudo que é tema que você possa imaginar. E todo o contexto por trás dele é muito rico. Então você pode se interessar por aquele tema e buscar mais informações sobre ele. Como, por exemplo, pode parecer besta você ter um jogo que é baseado em montar o banheiro do rei português com os azulejos. Mas daí você vai atrás da internet, você pesquisa o contexto histórico e tudo, e é uma riqueza de informações incríveis. E isso, assim, se eu for abranger para, por exemplo, jogos de guerra, que tem uma característica de jogos que a gente chama de war games, né, que são jogos de guerra, onde são jogos que eles recriam batalhas históricas que realmente aconteceram. Então, a preocupação desse tipo de jogo é justamente ser o mais real possível, passar a experiência mais próxima do real, obviamente, né, através do jogo de tabuleiro, do que foi aquele evento histórico. Então, assim, tem jogo para tudo que é estilo, né? Eu até vou trazer um número aqui que talvez contemple maior de quanto é grande esse universo. Existe um site mundial, né, um site americano, mas é onde estão cadastrados todos os jogos de tabuleiro que existem no mundo, né? E na pesquisa que eu fiz hoje, está em torno de 120 mil jogos, né? Diferentes, entre eles expansões, implementações, mas são 120 mil jogos. Então, imagina, haja criatividade para criar tanto jogo diferente, temáticas... E a cada ano sai centenas, milhares de jogos novos, né? Ou seja... Sim, a cada ano... A criatividade dos criadores das editoras não para, né? Não. E pelo menos, quanto mais exótico seja o tema, mais interessante eu acho. Gente, o Leandro falou desse site americano que é o Board Game Geek, quem quiser pesquisar na internet lá, Board Game Geek, mas eu vou pedir pro Titi colocar aqui a foto número 4, que ó, esse aqui é o caminho das... Coloca a foto número 4 aí, Titi. Esse é o caminho das pedras, por quê? Essa daí, ó, é a ludopedia.com.br, afinal de contas a gente tem que dar valor aqui porque é nosso, né, porque não é nacional, e a Ludopedia é o nosso site brasileiro hoje, o maior portal de jogos de tabuleiro do Brasil, de board games do Brasil, é a Ludopedia. E aí estão cadastrados aí também centenas de milhares de jogos, todos os jogos que vão saindo você pode pesquisar, você pode comprar, você pode vender, você pode pesquisar, você pode ler fórum, você pode fazer amigo, você pode fazer tudo o que você quiser nesse portal. E como o Leandro comentou, existem jogos de todos os tipos, existem jogos dos azulejos, existem jogos com miniaturas, como aqui o caso Zombicide, esses jogos de cartas. Leandro, fala um pouquinho das mecânicas mais comuns, porque tem todo tipo de jogo. Tem jogo que, igual a gente viu no vídeo de entrada, jogo que dura 1 minuto, jogo que dura 10 horas. Como é que funciona essas mecânicas? Como é que a galera escolhe? Como é que funciona essa questão de mecânicas? Isso. Bom, uma das formas de você identificar um jogo, se você gosta, ou se você quer jogá-lo, se você quer comprá-lo, é o tema, como a gente já comentou agora. Mas uma outra forma de você saber é através das mecânicas. Mecânica nada mais é das engrenagens que faz o jogo acontecer, né? Tem um começo, meio, fim, um objetivo, e são essas engrenagens que a gente chama de mecânica, tá? Hoje em dia existem 44 mecânicas descobertas e cadastradas no Board Game Geek, e elas são diversas, né? Eu posso até citar alguns jogos que são mais conhecidos para o pessoal ter um exemplo de mecânica. Como, por exemplo, existe um jogo clássico chamado Detetive, ou Clue. Ali tem uma mecânica que é a dedução,
né? Então a dedução é um tipo de mecânica, onde as pessoas elas têm que buscar informações para tentar descobrir quem era o assassino, com tal objeto, em qual lugar da casa. Existem mecânicas como, por exemplo, o Carcassonne, que eu citei, que não existe um tabuleiro onde as pessoas vão colocando peças e a partir daí vai se construindo um tabuleiro. Então é um outro tipo de mecânica. Então as mecânicas servem até para você saber qual o seu estilo de jogo que você mais gosta. Se você é uma pessoa que você talvez não gosta tanto de um conflito direto, então você vai evitar um tipo de mecânica. Se você não gosta tanto dessa interação com blefe, como você disse lá do vampiro e tal, aquela coisa mais agressiva, então você vai fugir disso ou você vai procurar jogos com esse estilo. Vou mandar um abraço aqui para Adriana Ramos, grande Leandro, manda muito bem nos jogos de tabuleiro, Tamires Mendonça nos assistindo, Júlio Correia, a Gracielen, o Eduardo Santorini foi me apresentado recentemente pelo Leandro, o Eduardo Prieto tá te mandando aqui. A Gisele colocou aqui um tema que nós vamos falar agora nesse finalzinho, que ela colocou aqui. Esses jogos poderiam estar nas escolas. Ô, Leandro, eu vou pedir para você, Titi, eu vou pedir para você colocar o vídeo número 3, que é da Band Minas, sobre esse tema. O vídeo número 3. Vamos dar uma assistida aí. Mesmo com essa avalanche de produtos e jogos digitais, muitas crianças ainda se interessam pelos jogos de raciocínio clássicos. E esses jogos de tabuleiro, por exemplo, são ótimos para o desenvolvimento das habilidades intelectuais e de lógica. E é uma ótima mistura, aprendizado com diversão. O jogo na tela do computador é envolvente e deixa qualquer criança ou adolescente assim, vidrado. Muitos são capazes de passar horas jogando, mas com Gustavo é diferente. As atenções se dividem com jogos de tabuleiro. O jogo se consiste em você chegar do outro lado do tabuleiro, utilizando suas barreiras, né? E com isso você ganha. O básico é mais ou menos isso. Aí tem várias estratégias que você pode usar para chegar do outro lado. Pois é, mas é um jogo que tem que pensar muito. Tem que pensar bastante. O jogo trabalha a estratégia e o raciocínio lógico. E o incentivo começou na escola, em um campeonato de raciocínio. Gustavo foi o campeão. Pra mim é uma coisa bem grande, né? Que eu nunca tinha ganhado, tipo, uma coisa assim, né? Todos os dias a gente ficava, além do horário, treinando, se esforçando pra tentar ganhar lá. E agora a gente vai pra Grécia, né? Nessa escola, o raciocínio é trabalhado todos os dias nas salas de aula. As crianças desenvolvem habilidades como dinamismo e disciplina e aprendem a trabalhar em equipe, a ter controle emocional e a tomar decisões. Ele trabalha uma série de habilidades sociais, éticas, né? E matemáticas também, porque tem que desenvolver um raciocínio, certo? É uma metodologia nova no mercado para desenvolver exatamente isso, que é a cobrança que nós temos aí no mercado, né, aí fora hoje. Ajuda no raciocínio, nas provas, não só em matemática, mas em todas as matérias. Ajudou a trabalhar em grupo, porque a gente sempre joga em duplo ou em quarteto, para respeitar a opinião dos outros, mas também da minha. O incentivo da escola foi adotado também pela família. O apoio dos pais e da irmã tem feito a diferença na vida de Gustavo. O Gustavo hoje, ele não depende mais de mim para ficar de cima dele. Gustavo, faz o seu dever. Gustavo, o que você precisa de ajuda? O raciocínio dele também ficou mais rápido, mais ativo. Hoje ele está mais dinâmico também, depois dos jogos. Rumo à Grécia, Gustavo não vê a hora de colocar em prática o raciocínio e trazer a medalha de campeão mundial. Então esse é um vídeo da Band Minas sobre o board game na educação, né? Então isso é muito interessante. A Vânia está assistindo aqui com a gente, a Vânia Santos, que é da educação aqui de Barueri, e a Gisele Gomes, que perguntou sobre isso. E Leandro, se os jogos de tabuleiro hoje, que além do raciocínio lógico que eles precisam para a gente poder jogar, todas as mecânicas possíveis, por se tratarem até de assuntos históricos, como a gente viu aqui, Portugal, Guerra Santorini, como que a gente pode implementar isso na educação? Você sendo professor, vendo essa possibilidade de trabalhar dentro das escolas como um projeto nas escolas.
Boa pergunta, Dimas. Primeiramente, os professores eles têm que ter um acesso a esse tipo de jogos, né? Ele tendo conhecimento, eles sabendo um pouco da mecânica, da temática, eles sabendo adaptar um jogo que talvez a escola não consiga comprar, mas ele faça com outros tipos de objeto, já é uma porta de entrada para ele conseguir trabalhar esses jogos em sala de aula. Eu sou um grande entusiasta da utilização dos jogos como uma ferramenta pedagógica. Por vários motivos, alguns você já citou, desenvolvimento de raciocínio, a questão da interação social. Você sabe muito bem que um dos problemas hoje com a molecada é concentração, né? Ele ficar focado ali tanto tempo em uma atividade só. E até vou citar, né, um historiador do início do século, que é o John Huizinga, que ele escreveu um livro chamado Homo Ludens, que ele falava que quando a pessoa está jogando, ela entra num que ele chama de círculo mágico. Ele esquece o que está acontecendo fora dela e ela fica concentrada no jogo. Então ela esquece os problemas, ela esquece muitas vezes até se está com fome, perde a noção do tempo e ela está focada no jogo. Então aí que entra o professor, para ele se aproveitar disso, dessa atenção que ele está tendo no jogo, para inserir conceitos históricos, inserir parte estratégica, inserir números, e seriam diversas coisas. Nossa, bem interessante. Então, olha como a gente pode implementar isso. Você que é da educação aqui de Barueri ou é professor de escola particular, de repente, conheçam os jogos, vai até a Ludopedia, pesquisa, vejam a infinidade de mecânicas e temas também. Você é professor de história, geografia, matemática, enfim, português. Tem jogos de todos os estilos que você pode levar para a sua aula, que vai contribuir não só para fazer uma aula diferente, mas também está dentro do tema que você está trabalhando. Então pesquise professor, coordenador, orientador, gestão de escolas, para levar os jogos de tabuleiro para a educação, que acho que é uma forma de, como o Leandro disse, manter o aluno interessado e trazer algo ali num contexto de troca social muito grande. Tá bom? Leandro, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para Elis Ribeiro, que está com a gente, a Alma também, a Graciela perguntou aqui, uma pergunta dela, Leandro, tem jogos de tabuleiro a partir de que idade? Que idade que a gente pode já inserir nas crianças esse universo? Tem jogos de tabuleiro desde quando a criança começa a interagir, seja ela ter um mínimo conhecimento de regra, já tem. Então, a partir de 3, 4 anos, tem uma linha de jogos de tabuleiro infantis muito legais, e principalmente publicados aqui no Brasil. Ou seja, tem jogo de tabuleiro para todo mundo. Essa é a grande verdade. Gente, tinha um assunto ainda que ficou aqui em aberto para a gente conversar, que são as luderias, né? Só que hoje, como estamos ainda em quarentena, né? Estamos aí voltando de pouco em pouco, mas ainda estamos em quarentena, as luderias são espaços criados para as pessoas irem jogar. E cresceu muito, principalmente aqui em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, as luderias, aqui em Barueri também tem uma, onde as pessoas se encontram para jogar. Antes as pessoas iam em lanchonetes, né, se encontravam em casa, e agora existem lugares específicos para isso. Como é que é? Conta um pouquinho dessa experiência, Leandro. Como é que é ir na luderia? Como é que funciona esses espaços? Eu vou citar a mais conhecida de todos, foi uma referência, né, quando ela foi criada, que foi a Ludos, que é uma luderia localizada na região ali da próxima Paulista, tudo, né, em São Paulo. E lá ela é um lugar que serve comida, como se fosse um restaurante, né? E ele tem um cardápio, obviamente, de comida, mas também tem um cardápio de jogos. Então, a partir dele, você escolhe o jogo conforme a complexidade, conforme o número de jogadores que você tem, o tempo que você quer jogar, e aí vem um monitor e te ensina a jogar aquele jogo. E tá tudo ali incluso dentro do valor da entrada. É um ambiente super agradável, porque você pode ir em grupos, você pode ir sozinho, e lá eles vão encontrar pessoas lá. E eles vão colocar você numa mesa que talvez você não conheça ninguém, e em 5 minutos você já está rindo, você já está brigando no bom sentido com todo mundo, e já está ali interagindo. Então é um ambiente muito legal. E as luderias também hoje em dia, quer dizer, um pouquinho antes, né, da quarentena, também servia para acontecer os torneios, que existem alguns torneios bem interessantes de jogos de tabuleiros modernos, inclusive um que estava aí no site, que está no chat, desculpa, o Fukuda
talvez, me desculpa Fukuda, mas talvez seja o bi ou tricampeão brasileiro de Carcassonne, então... Olha só, um abraço pro Fukuda que tá com a gente aqui, grande campeão de Carcassonne, valeu Fukuda pela sua presença. E, então é um ambiente que assim, é muito legal. Tem desde a pessoa que quer apenas se divertir, quer conhecer e quer dar risada um pouco, até aquela pessoa que leva o jogo com uma coisa um pouco mais séria, com a parte estratégica, mais tensa da competição mesmo. Gente, nossa noite está terminando. Gostaria de agradecer a presença da Andressa Palermo aqui, que falou que parabéns dos ludomaníacos para o Leandro. Aí o parabéns, a Amy está te mandando abraço de novo, beijão. A Gisele Gomes está agradecendo aqui, parabéns pelo tema. Sim, Gisele, a nossa ideia é trazer sempre aqui um tema diferente, que as pessoas que não conheçam possam entrar nesse universo. Então, se você não conhecia board games, começa a pesquisar, vai na Ludopedia, faz aquela pesquisa. Se você já conhecia, obrigado pela presença, pela contribuição, pelos chats. Lembrando que continuamos aqui, ó, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Na semana passada falamos sobre isso com a doutora Larissa Cavalcante. Você pode ir lá no Facebook ou no YouTube da TV Barulhinho.live compartilhar o vídeo do Setembro Amarelo com seus familiares, com seus alunos. E vocês que estão assistindo aqui o vídeo hoje no Facebook, compartilhem também para a galera que não conhece board games, que não conhece jogos de tabuleiro, que é uma onda que está crescendo e você pode fazer parte disso, essa interação social, levar para sua escola, levar para o seu condomínio, levar para os lugares aí que você participa. Tá bom, gente? Valeu pela presença. Leandro, deixa aquela mensagem final, seus contatos para a galera aí. Eu quero agradecer novamente, Dimas, a oportunidade de estar aqui e falando um pouquinho sobre esse universo tão rico e tão legal de jogos de tabuleiro. Quero agradecer a todos do chat, são pessoas muito queridas, o pessoal Ludomaníacos também, que é um grupo nosso bem grande de jogos de tabuleiro lá em São Paulo e em diversos lugares, na verdade até do Brasil. Então eu quero deixar meu abraço e agradecer a audiência de todos. Gente, obrigado pela presença à noite. Lembrando que já está aqui, ó, já estão aqui próximos aqui. Daqui a pouco tem o De Frente com o Randall, trazendo mais um convidado muito especial. Então não saia da TV Barulhinho.live, fica ligado aí. Daqui a pouquinho com o De Frente com o Randall, com mais um convidado que você vai conhecer a história. Interaja no chat, fica com a gente. Até terça-feira que vem no Live 19. Grande abraço, boa noite, Deus abençoe, até mais.